TV Rio Branco, SBT Canal 8. A TV que você vê. Bom dia, amigos da TV Rio Branco, são 11 horas e 10 minutos no Acre. Estamos começando mais uma edição do RB Notícias, ao vivo, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1 SBT, Sistema Brasileiro de Televisão. Hoje, quinta-feira, 11 de julho de 2020. Hoje, para quem não sabe ou não lembra, é feriado nacional. Que, na verdade, seria amanhã, né? Dia 12, mas foi antecipado para hoje, dia de Corpus Christi, ok? 11 horas e 10 minutos. O programa de hoje vai ter política, vai ter cuidados com a saúde também e vai ter, agora no início, a luta dos empresários contra o coronavírus. Empresários, de modo geral, especificamente os industriais. Os industriais, né? Industriários são os trabalhadores, né? Isso mesmo. Eu tenho o prazer de conversar neste primeiro bloco com o presidente do sistema FIEAC, Federação das Indústrias do Estado do Acre, o empresário Adriano Silva. Seja bem-vindo, presidente. Obrigado, ministro, mais uma vez aí, muito feliz aqui por estar em condições da gente bater esse papo, sempre muito acrescentador das nossas demandas. Presidente, vamos fazer uma conversa bem ampla aqui, mas vamos começar, digamos assim, dando um exemplo caseiro, usando o seu próprio exemplo. O senhor é empresário da construção civil. Sim. Foi o setor mais afetado, aliás, já vinha, o pior que foi castigado bastante nos últimos 3 anos, e aí quando começa a reagir, aí veio o coronavírus. Como é que os empresários da indústria, de um modo geral, os da construção civil, em especial, estão vivendo esse momento? Pois é, ministro, veja bem, eu vou um pouco mais além, não foi só os últimos 3 anos, né? Eu considero os últimos 5 anos, porque logo de 2014... Começou a economia já começou a dar sinais de que iria declinar e a retirada do capital de giro para as construtoras, para o setor da construção civil, que naquele momento foi decretado pelos bancos, logo depois da reeleição da presidenta Dilma, que seria um setor de risco, nós já começamos a sofrer com esses reflexos. Tivemos situações muito graves e após 2018 começou-se a criar-se uma expectativa de melhoras. Aí 2019, aí todo mundo, a gente mesmo considerava um ano de adaptações, de acomodações de novos governos. Quando a gente pensa numa economia melhorando, chega essa informação que a partir de março nós temos que começar a repensar no dia a dia em função da pandemia. Ok, presidente, só um minutinho, nós vamos interromper um minutinho para levar até você. O Instituto Medprev tem um recado importante para você em tempos de coronavírus. Que tal agendar uma consulta com aquele médico que todo mundo gosta? Ou naquela clínica que todo mundo recomenda? E ainda nas melhores condições e com valores acessíveis? No Medprev isso é possível. Aqui você encontra os principais médicos e clínicas da cidade. Escolhe o melhor dia e horário para o seu atendimento. Então, venha para o Medprev e eu garanto que você vai ser muito bem atendido. Agende agora mesmo. Medprev. Pague quando usar. Use sempre que precisar. E um detalhe, não custa nada para você fazer a matrícula e nem para obter a carteira. O presidente aqui em off perguntou, era um plano de saúde? Parece, mas não é, presidente. É assim, você não paga nada pela matrícula, não paga nada pela confecção da carteira e não tem mensalidade. Você só paga quando usar os serviços, entendeu? Os melhores laboratórios estão aqui, inclusos aqui, os melhores médicos, entendeu? As melhores clínicas. Num momento como esse, então, né? Estratégico. Então, estratégico, porque a rede pública está saturada, não tem mais como atender. Aliás, prestar uma assessoria aqui de graça para o pessoal, uma utilidade pública. Se alguém da sua família adoecer, não leve à UPA. Não temos como atender no momento, infelizmente. Procure, dê um jeito, vá ao médico particular, faça exame e comece a tomar o medicamento, porque não espere ser chamado para ser entubado, por favor. Porque os números, presidente, são macabros. De cada 4, só um conta a história, quem vai para o tubo. É difícil. Ou seja, não chega a 30%, né, de aproveitamento. Né? De 10, pouco mais de 2, então. Né? Cada 4, vezes 2, 8. Vamos lá. Presidente, agora valendo, porque o seu microfone estava com um problema. Isso acontece com
com quem faz programa ao vivo, né? Tá certo. Vamos usar então o seu exemplo caseiro. O senhor da indústria da construção civil, como é que os empresários da indústria de um modo geral, especificamente os da construção civil, estão reagindo? A gente lembra que nos últimos 5 anos vocês começaram a ter problemas sérios, né? A gente lembra que em 2014, eu acho que vivemos o melhor momento, né? Eu lembro que eu entrevistei aqui o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Construção Civil, o Dema Assis, e ele disse que o Acre estava procurando mão de obra porque não estava, ou seja, todo mundo empregado. Ainda bem. Aí agora a gente vive um momento desse. Como é que estamos então e qual é a perspectiva de vocês? Pois é, enfim, os últimos 5 anos foram muito difíceis. O último ano, 2019, a gente considerava uma redenção em função das mudanças, dos planos e das propostas de governo federal e parlamentares empossados no ano de 2018, que se comprometeram com todos os setores da economia, de que nós teríamos uma mudança radical, sobretudo na aprovação das reformas que o Brasil precisa. E, infelizmente, não foi bem o que nós esperávamos. Mas a gente continua otimista, né? Porque havia um aceno de que nós teríamos linha de crédito e financiamento voltando para esse setor, para potencializar a construção civil e a casa própria. Tinha até data para se abrir esses créditos e colocar à disposição da sociedade, da população e dos empresários, mas enfim, tivemos a infelicidade de estarmos acometidos hoje por uma pandemia que até o momento ainda continua assombrando a todos, não é mais só e prejudicando só a construção civil, e sim todos os setores da economia. E aí nós não podemos também ficar de braços cruzados. A gente tem trabalhado pensando sempre no dia de amanhã, a gente sabe que é um momento difícil, mas a gente não pode parar e esperar que aconteça um milagre. Então o que a gente tem feito ultimamente é debatido com inúmeros outros setores e com as autoridades, buscando um planejamento que possa nos dar uma orientação de como o que nos espera depois da pandemia. Esse tem sido o nosso debate em cima desse setor, em cima dos empregos que a gente busca gerar ou resgatar, né, vamos dizer assim. Presidente, a gente vive aí a expectativa da reabertura na segunda-feira, o governador deixou bem claro isso, só que tem gente que não tem nada a ver com a nossa economia, querendo se intrometer. Qual é a expectativa de vocês em relação a isso? E se de fato for prorrogado mais uma vez, o que vocês pretendem fazer? Olha, como eu disse aqui, antes da gente iniciar o programa, nós não estamos brigando para reabrir as atividades econômicas, a retomada das atividades econômicas de qualquer jeito. Também somos responsáveis e somos solidários com todo o sofrimento que a população está passando. Mas não é só o sofrimento pelo receio de ser acometido pela a patologia do coronavírus. Tem outras patologias, inclusive desencadeadas pela fome e pela depressão, que devem ser tratadas também. E essas foram deixadas de lado como se tivesse solução para elas ali na prateleira. E não é verdade, elas são potencializadas por uma enfermidade como o coronavírus. Então, do ponto de vista da responsabilidade, nós empresários também precisamos ser ouvidos quando se tomarem decisões que paralisam a economia como um todo. Então, o que a gente tem discutido é o bom senso. Vamos discutir uma forma baseada na nossa realidade de como nós podemos atuar, prevenindo o cliente, protegendo o nosso colaborador e gerando receitas para pagar essa conta que uma hora já está aí dando sinais de fragilidade e não se tem outra forma que eu imagine que seja possível trabalhar, senão com essa conscientização da sociedade, da população e dos órgãos de controle. Não dá para você botar a culpa na vítima e nem no empresário e ficar acomodado num canto esperando um milagre. Isso não vai acontecer. Nas reuniões dos empresários de modo geral, o pessoal da indústria, do comércio, da prestação de serviço, enfim, vocês argumentam tudo isso quando se reúnem também com os representantes do governo? Nós sempre estamos nos manifestando, porém, eles fazem essa consulta para a gente, mas eles têm uma preocupação muito grande das incertezas geradas exatamente porque ninguém tem a informação mais precisa e privilegiada. E eles ficam com receio de uma tomada de decisão dessa, em função dessa necessidade da economia continuar funcionando, ser agravado por óbitos e por o contágio em massa que levaria lá ao que eles chamam, né, de, como é que se diz,
o limite da utilização de leitos. Só que isso é questão de tempo, como a gente está vendo. Não faz muita diferença você pensar que a gente 15 dias antes poderia ter colocado as restrições ou 15 dias depois. Ou também liberar 15 dias antes ou 15 dias depois. O que nós estamos passando é parte do processo. Imagino que todos os países do mundo passaram por isso também. Cada um dentro da sua cultura soube como atuar. Nós somos Brasil. A cultura do brasileiro é de dar o jeitinho. Então, hoje, o que a gente mais pede para o decreto, que seja bem claro, é que não transforme a atividade econômica e empresarial formal em marginalidade. Não criminalize, porque é isso que está acontecendo. Um decreto vem, mas você não dá as condições para o cara sobreviver lá na sua casa confinado. Na China, a gente observa o seguinte: o governo diz o seguinte: você está contaminado, você fica em casa, eu vou levar o que você precisa. Vai lá o teste, vai lá o remédio, vai lá a alimentação e suas condições. Esse é o formato. Né? Estado forte, né? Autoritário, forte. Os países da Europa, primeiro mundo, eles têm condições de se viabilizarem e fazerem o que fazem. Para a gente, a nossa única, eu diria assim, a única diferença que a gente tem dos Estados Unidos, que tem muito dinheiro, é que os Estados Unidos não tem sistema público de saúde, mas nós temos. Infelizmente, temos todas as fragilidades de um país democrático e de uma cultura muito diversificada, em que um governo pensa de um jeito, o governo estadual pensa de um jeito, o governo federal quer ser mais, quer ser menos, o municipal também quer atuar de forma protagonista, e ainda tem ali os espertos pelo meio do caminho. Né? Só reforçando o que o senhor acaba de falar, sobre essa diferença entre nós e o primeiro mundo, olha só, enquanto o governo do Brasil oferece 600 ou 1.200 reais, no caso das mães, a renda de família, o que é um valor considerável em relação às ajudas do passado, mas quando a gente compara com a Espanha, em plena crise econômica também, oferecer quase 4 mil reais em valores do Brasil, a diferença é grande, né? Não tenha dúvida. 3.750 é a ajuda que eles vão dar nos próximos 6 meses para os espanhóis em dificuldade financeira. Mas também você tem que levar em consideração, eu faço uma referência aí, que o custo de vida lá é outro também, né? Mas você está certo. Só que o Estado brasileiro, enquanto economia, ele é muito frágil. Nós dependemos hoje, imagina que toda a produção industrial, de certa forma, forçado pela globalização, ela transferiu o processamento de algumas matérias-primas e alguns outros insumos para a China. Quando a China fechou por 3 meses, houve uma queda radical da atividade industrial e, consequentemente, dos países que dependem desse processamento. Então, hoje está sendo repensado exatamente esse formato de industrialização. E o investimento dos governos fora do Brasil é estimular a empresa, apesar de fazer o emergencial lá na ponta. Isso também é importante. Mas o que nós estamos vendo no Brasil está chegando parcialmente essa ajuda na ponta para o brasileiro mais carente lá, e que isso, diga-se de passagem, é muito bem-vinda, porque de certa forma traz uma dinâmica diferente para a economia. Porém, a ajuda para as empresas não está acontecendo, Muniz, e isso para mim é mais grave. Hoje você tem que imaginar que tudo que você pode querer para o Brasil amanhã é a redução da desocupação, porque um pai de família desocupado, numa segunda-feira, acordar de manhã e não saber o que fazer e não ter nada para oferecer para os filhos, pode ter certeza que ele encara 10 coronavírus, tá certo, no peito e na raça, porque a dor que o filho está sentindo, a dor que as pessoas estão sentindo ali, vai muito mais além, vai no psicológico. E isso eu acho que precisa ser tratado de uma forma emergencial também. Muito mais violência, saques, né? Então o que eu peço é sempre bom senso. Quem está à frente quem é o comandante de um processo, de uma instituição, tem que fazer uma avaliação com empatia para todos. Não é só fazer uma política de pensar na pessoa que está precisando ali imediatamente, que está na porta de uma UPA. Eu acho que isso é grave, sim. Mas o sistema de saúde não é frágil só por conta do coronavírus, não. Nós já tínhamos a briga por leitos de UTI e por leitos de internação. Revelou ainda mais a fragilidade. Muito antes do coronavírus. Então, por que os Ministérios Públicos da Vida não fizeram esse tipo de questionamento para os investimentos irem para a saúde de fato e acontecer, para que nós tivéssemos um sistema de saúde de primeiro mundo, antes da pandemia? É essa preparação que eu acho, e eu acho que é essa lição que nós devemos tirar para após pandemia. Aliás, eu conversando agora há pouco com algumas pessoas que souberam que eu ia conversar com o senhor,
e tem já entrada do Ministério Público, eles disseram o seguinte, pede para o Ministério Público se preocupar com o medicamento que está faltando, com atendimento, e com cuidado, inclusive, com os servidores da saúde que estão morrendo. Os contaminantes estão morrendo, lamentavelmente. Presidente, eu já entrevistei aqui desde o início da pandemia, dia 17, vamos para 90 dias na próxima semana, 2 vezes o senhor, conversei com o doutor Leandro também pelo telefone, que é da Federação do Comércio, conversei com o pessoal da Associação Comercial 2 vezes, com o presidente, com membros também de lá, falta conversar com o pessoal da agricultura. A pergunta é o seguinte, vocês estão juntos, olhando para a mesma direção ou, infelizmente, cada um tentando se salvar, está tentando, ou seja, salvar a própria lavoura? Não, pelo contrário, Muniz, esse é um momento em que não só de união, eu digo de um pacto entre todas as pessoas do mundo. O nosso inimigo é um só, é um inimigo comum. O que nós temos que evitar é brigar na nossa trincheira. Então, hoje, os empresários, apesar de todas as diferenças que nós temos setoriais e de entendimento, nesses momentos nós estamos fechados com a preocupação de preservarmos aquilo que é o intangível desse país, que é a consciência de que nós somos um país rico e que nós temos todas as condições de sair disso aqui, ou seja, a autoestima do empresário para ele não demitir, porque se ele demitir, e ele tem motivos de sobra, porque os governos não estão abrindo mão das suas arrecadações, não estão postergando as coisas como deveriam postergar, não estão tendo a consciência de passar por cima de uma burocracia para dar acesso ao crédito para esse empresário, para o microempresário. Tudo isso é um trabalho que nós, enquanto instituições, estamos procurando fazer. Vamos sair na próxima semana, inclusive, com uma campanha. Nós não queremos mais obrigar ninguém a entender que a atividade econômica precisa retornar à normalidade. O que nós queremos é estar preparado caso nós tenhamos essa possibilidade de reabrir. Então, nós vamos fazer um grande trabalho de orientação e capacitação de todas as empresas, repensar seu modelo de atuação, um novo layout, se necessário, respeitando todas as orientações da OMS. A gente vai estar preparado, porque se a gente continuar sem estar pronto para o dia de amanhã, eu acho que vai ser tudo mais difícil, não vai ser só a pandemia que vai aterrorizar a gente. Um outro ponto que me chama a atenção, eu acredito que outras pessoas também, presidente, é que nós não vemos aí, nós não estamos vendo, pelo menos por enquanto, críticas do lado dos empresários em relação ao governo e nem pedido, ou seja, reivindicação, e sim apresentando soluções. Ou seja, a crise nos faz pensar isso também, foi a reflexão que a gente fez logo no início. A princípio, quando a gente iniciou o debate circunstancial em função das restrições impostas pelo governo, a gente criou uma sensação de todos os nossos... Porque era muito desconhecido para tudo, para todos, né? A informação muito desencontrada. Ainda está assim, né? Ainda continua, só que hoje a gente tem mais informação, Muniz. Então, acho que a própria população começou a ficar muito assustada. E eu cito como exemplo que decretou-se as restrições, 2 dias antes houve um movimento assim tão grande no supermercado que ali naquele momento o contágio sim aconteceu em grande massa. Hoje também a gente tem a consciência de que o empresário, o próprio funcionário, nosso colaborador, o cara da área de saúde, ele sabe que o nosso estado é diferente em função de outras economias de outros estados. A gente precisa muito de importar inúmeras situações para sobreviver aqui, que eu digo, desde o material de construção, passando pelo alimento, a matéria-prima para processar outras coisas aqui também. Então, nossa economia ela é frágil nesse aspecto. Nós precisamos repensar o modelo que a gente tenta copiar de outros estados. Nós precisamos aqui adaptar. E aí, por isso, nós paramos nos nossos debates com os governos, até porque não surtiu muito efeito, né? Nós disparamos todo tipo de solicitação, procurando mitigar um pouco desses compromissos. Alguma coisa foi atendida aqui e acolá, mas sempre a máxima era: não, o governo não pode abrir mão de receita, os governos não podem abrir mão de receita. Então a gente passou desse discurso vencido lá
atrás e passamos a trabalhar na apropriação de um discurso que fosse mais solidário. Por isso a gente vê campanhas aí de ajudas pontuais para empresários, para empresas que estão, restaurantes, o pequeno e microempresário, a própria população em si. A Federação do Comércio faz um trabalho muito forte, tem distribuído sacolões aí, mas ela sabe que isso é paliativo, que a gente precisa... Não resolve. Não resolve, né? Que a gente precisa da retomada consciente para que a gente possa dar segurança psicológica para os pais de família que estão aí desocupados. Presidente, no final do ano passado o senhor esteve aqui, fez um retrospecto, fez uma perspectiva. A gente sabe que a Federação das Indústrias, além de representar os empresários de um modo geral, ela também tem um calendário de atividades internas voltado aos industriários, às famílias dos industriários, à comunidade em geral, às empresas e os industriais também, os empresários da indústria. Eu não vou perguntar se isso comprometeu, porque eu já sei que comprometeu. O que vocês pretendem fazer no segundo semestre, já que é o primeiro, já podemos dar como perdido? Pois é, Maninho, mas posso te dizer assim com toda tranquilidade que logo que a gente tomou conhecimento de como seria o novo normal, o impacto foi muito forte, sobretudo nas atividades acadêmicas da instituição. Ou seja, o novo normal não é o que era normal. Não. E o que nós fizemos? Nós enfrentamos aquele primeiro momento, como eu falei aqui, de muitas incertezas e começamos a nos adaptar. Então, do ponto de vista das realizações das nossas atividades, aquilo que era possível a gente continuou. Nossas obras estão finalizadas, né? Nós estamos prontinhos para inaugurar a nova escola SESI, está muito bonita também. O Centro de Promoção da Saúde é o melhor da região norte, muito tranquilo, conclusão, muito bonito. Nós temos agora a parte final, que é a da infraestrutura interna. Então, tudo isso a gente deu continuidade. E estamos reformulando toda a nossa grade, adaptando à nova realidade, e os cursos também, e as plataformas. Então, essa parada não foi assim tão prejudicial do ponto de vista das nossas atividades internas, mas nos preparando para esse segundo semestre, se Deus quiser, nós colocarmos tudo na rua, dando aquele resgate daquilo para não sentir um prejuízo tão grande do que a gente tem passado nesse primeiro semestre. Mas aquele calendário de atividade que vocês estavam fazendo no interior, aquela caravana... Infelizmente, inclusive a gente está muito preocupado, né? Porque aquilo foi uma das primeiras preocupações que nós tivemos. Então nós adaptamos e vamos fazer as capacitações agora todas remotas, né? Então estamos montando essa plataforma e, se Deus quiser, vai dar certo. Então a gente não quer perder de tudo. Lógico que o contato físico fazia muita diferença, a presença física da instituição trazia muita alegria, lá era um grande circo. Porque além da preparação aí, profissional, ou seja, preparando o pessoal para o mercado de trabalho, ali levava esperança também e elevava a autoestima, né? E só em a pessoa ter contato com aqueles equipamentos fisicamente, a gente levava carro lá, sabe? E tudo isso ela faz parte do crescimento profissional desse aluno. Infelizmente a gente vai ter algumas dificuldades, mas a gente está adaptando. Nós temos também atuações que a gente fazia de orientação empresarial, mas isso a gente conseguiu adaptar pela plataforma remota. Então nós vamos estar, vamos dizer assim, engrenando isso a partir de julho, com certeza. Muito bem. Presidente, foi um prazer recebê-lo aqui. Parabéns pelo trabalho realizado. E vamos torcer para que o pleito de vocês agora, ou seja, a reivindicação, ou melhor, o pedido seja atendido, que a economia seja reaberta e que a vida dos acreanos comece a voltar ao que o senhor chama de novo normal. Eu acredito assim, que tudo que a gente encara como desafio exige da gente uma certa competência e uma certa coragem, né? E eu não estou falando aqui de ser irresponsável com relação ao que pensa as pessoas, não. Eu defendo um ponto de vista baseado na informação e no conhecimento que nos chega. Então, eu também respeito aquelas pessoas que têm conhecimento específico, e aí, para isso, é necessário haver o diálogo. Então, o que eu gosto e que eu tento lembrar para todo mundo, nós não estamos impondo nada, Muniz. O que nós queremos é o diálogo, porque aí, nesse contato, nessa forma da gente conversar, vamos para o convencimento e não para a imposição. A última pergunta, para encerrar de fato, desculpa aí. Eu conversando com o Leandro Domingos, da Federação do Comércio, ele disse que, bom, as empresas estão quebradas. Resta saber agora quais as que vão se salvar, de fato, da falência. O senhor pensa assim também em relação à indústria? Infelizmente, não dentro da mesma proporção, mas a gente tem sim números muito
tristes desse fechamento dos CNPJs industriais, sobretudo porque a nossa dificuldade é muito maior do que a do comércio, né? Verdade. Muito obrigado, sucesso. Obrigado, bom trabalho para você. Depois do intervalo, a gente volta para falar em política. Eu vou entrevistar o vereador Anderson Sandro, do PSD. Até já.